agora na parte 2 desse vídeo, do nosso testemunho. Nós queremos falar sobre a segunda etapa que nós vemos na vida, que já foi quando a gente se mudou. A gente se mudou para Campo Grande em 2009. Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Sim. 2009. Em 2009 a gente mudou para lá, né, com o propósito de mudança, né? A gente pediu a direção de Deus em tudo que a gente fazia, todas as mudanças que a gente pretendia fazer, a gente buscava a Deus, a gente procurava a direção do Senhor, pois era a melhor direção para nossas vidas, e foi feito assim. Buscamos a Deus e Deus abriu todas as portas que precisava. A Sara conseguiu a transferência, eu também consegui, pois éramos funcionários do estado de Mato Grosso do Sul. Conseguimos a transferência, conseguimos casa. A nossa casa a gente conseguiu em umas férias que a gente teve em outubro. Passamos as férias lá em Campo Grande, pois a minha sogra morava lá, né, a mãe da Sara. E buscamos casa durante quase todas as férias, não conseguimos. Já no último, os 2 últimos dias, a gente conseguiu uma casa, a gente foi falar com o dono da casa para alugar a casa. Ele disse que não queria alugar, ele queria vender a casa. Se fosse para vender, tudo bem, mas ele não ia alugar. Aí nós entendemos que não era da vontade de Deus, pois a gente não tinha... Passamos todas as férias buscando casa, não conseguimos. E no dia que a gente foi embora, a gente estava indo embora, a gente não tinha saído da cidade ainda, estávamos indo pegar a estrada, né, para pegar a BR. O dono da casa liga para nós dizendo que sim, ele alugaria para nós a casa, que era para ficar tranquilo. E a gente viu isso como uma resposta de Deus para a nossa mudança para aquela cidade. Sim, e a gente fez várias provas com Deus, né? Então, vale lembrar que realmente nós éramos servidores públicos, eu entrei no serviço público desde 2000, no mesmo ano do casamento, né? Poucos meses antes da gente se casar, e o Fábio pouco tempo depois, em 2003. Então, nós dois éramos servidores públicos. E a gente, quando se mudasse de Ponta Porã para Campo Grande, a gente iria com os nossos trabalhos, né? Então, deu tudo certo com a transferência. Depois que a gente fez prova com Deus dessa mudança, deu tudo certo com o pedido da transferência e assim nós fomos, né? E é importante dizer que nessa caminhada nossa, em tudo, sempre a gente pediu direção a Deus em cada passo que a gente desse. Nunca a gente fez uma mudança tão drástica assim, uma coisa tão importante que envolve todo mundo, toda a nossa família, sem que a gente antes orasse, pedisse direção a Deus e tivesse uma confirmação de Deus, né? E foi assim que Deus confirmou e deu tudo certo, nós nos mudamos. E muito interessante é que eu lembro que quando sempre que eu estava em Campo Grande e eu passava pelo Parque dos Poderes ali, eu estendia as mãos e eu falava assim, eu quero trabalhar aqui, nessa Secretaria de Estado de Educação e quero trabalhar na folha de pagamento. Era um setor que eu tinha vontade de trabalhar. E foi para lá que eu fui transferida, né? E lá eu fiquei por 4 anos. Até que aconteceram algumas outras situações e eu saí de lá. E já saí de lá quando eu tive o nosso segundo filho também, né? Aí veio o Daniel. Meio 2013, foi uma benção. 7 anos depois do nosso primeiro filho. 7 anos depois do Gabriel. Antes do Daniel, nós perdemos um bebê, né? A Sara, ela estava grávida, perdeu o bebê logo com 2 meses, 3, se não me engano. E foi um momento um pouquinho triste para nós, porque a gente estava planejando já e querendo ter outro filho. Mas Deus sabe de tudo, Deus cuidou de nós nesse momento também. E tempos depois, nós soubemos que ela estava grávida e foi do nosso segundo filho, Daniel. Foi uma bênção. Curtimos todos os momentos da gravidez, assim como do primeiro também. Foi planejado, foi decidido que nós teremos mais um filho. Foi uma bênção, nós amamos desde o princípio já o Daniel. E foi uma benção, foi um momento também de muita alegria, muita vitória, né? Tivemos lutas, Deus nos abriu as portas em todas as lutas que tivemos, vimos a mão de Deus e foi uma benção. Né? E foi muito interessante, né, que lá em Campo Grande nós congregamos numa igreja que a gente orou também, pediu orientação a Deus, foi congregar nessa igreja, se chamava Casa do Oleiro. Que nome profético, que a gente tinha amassado o barro, né? Foi muito legal ali, a gente foi muito útil na obra nesse momento. A gente amou desde que chegou naquela igreja e foi muito amado também e abraçado por todo mundo. Era uma igreja pequena, onde a gente também podia ser útil ali, a gente atuou muito, né? O Fábio sempre no louvor, nós fomos
diáconos na igreja. Quando a gente saiu de lá, o Fábio, pouco antes da gente sair de lá, o Fábio foi ungido presbítero lá. E a gente foi assim, sempre servindo. Nunca a gente ligou para essas coisas, como a gente não liga até hoje, para essa questão de título, né? Mas era muito bom a gente sempre estar envolvido. A gente entendia, como casal, como família, que o melhor ambiente para a gente estar, o mais seguro para nós, era na casa de Deus, na casa do Senhor. E para criar os nossos filhos também, esse era o ambiente que a gente queria que eles fossem criados. Então, desde muito cedo, eles foram envolvidos. A gente estava em vigília, levava criança. Oração, se a gente ia para retiro, levava as crianças. Tudo que tivesse, as crianças estavam envolvidas, né? Isso foi muito bom para nós. Nos sustentou e nos sustenta até agora. Não quer dizer que nós não passamos por alguns problemas ou crises, né? Eu lembro que nós passamos algumas crises ao longo desses 25 anos. Uma delas também foi em Campo Grande já. Mas uma coisa que eu entendo também, que Deus hoje me faz entender, é que quando Ele está prestes a nos dar uma outra etapa, quando a gente está prestes a ser levado para uma outra etapa na nossa vida ou na nossa vida relacional ou espiritual, vem um negócio muito difícil antes. Então, nós passamos uma dificuldade, uma prova no nosso casamento lá em Campo Grande, que parecia que a gente já não iria mais caminhar juntos ali naquela fase. Foi muito difícil mesmo. Mas Deus nos sustentou, nos deu sabedoria e graça e nos trouxe. Até aqui tem nos sustentado o Senhor, né? Como a Sara disse, sempre antes de uma grande bênção, sempre vem uma luta. Eu lembro quando a gente foi para casar, na semana do casamento, a gente teve uma dificuldade. Quando a gente teve o nosso primeiro filho, a gente teve uma dificuldade grande também. Lá em Campo Grande, como a Sara contou, também passamos por essa dificuldade, mas isso precedia uma bênção muito grande, a qual o Senhor ia nos dar. E quando a gente não fica vigilante nesses momentos, a gente acaba caindo do nosso lado e na armadilha do inimigo, né? Sim. A qual prepara para que a gente venha perder a nossa bênção. Deus preparou algo grande, aí vem as lutas e no meio das lutas, se você desistir, você não recebe essa bênção. E foi no nosso caso, a gente resistiu, e não perseveramos, não desistimos, buscamos em Deus e Deus nos abençoou e nos deu essa vitória, né? Sim, é muito importante, né? A gente se apegar realmente a Deus. E a gente vê que o diabo, ele, em todas as etapas da nossa vida, ele tentou, por um lado ou por outro, tentar destruir a nossa família. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que nós estamos aqui hoje gravando esse vídeo e esse testemunho, para dizer assim, até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. E vai continuar nos ajudando, nos sustentando, né? Hoje nós estamos onde? Nós estamos em outra etapa da nossa vida, que vai ser a terceira parte, né, desse nosso testemunho, de 3 partes. E eu vou contar para vocês agora no próximo vídeo.